Olá, gente, tudo bem? Bem. Boa noite. Professor, você ainda está no TRE? Para quem não me conhece, sou o professor Alexander Ruas, professor de raciocínio lógico, né? É óbvio, evidente. Essa matéria que vocês estão aqui por causa disso, né? Nessa matéria maravilhosa que todos vocês adoram, amam, não é isso? Tem que declarar isso todo dia. Eu amo raciocínio lógico. Porque toda vez que você fala assim, isso aí não entra na minha cabeça, sabe que o nosso cérebro, ele aceita esse comando. Se você fala assim, eu não gosto disso, eu não consigo aprender. Se você fala isso, você acaba interiorizando essa informação e o processo fica mais difícil ainda. Então, isso é um aulão, eu vou abordar os assuntos principais aí. Na realidade, vai dar para varrer todo o conteúdo programático, porque o conteúdo programático, por exemplo, para a prova do INSS, é um conteúdo pequeno, só cai a parte de proposição, porcentagem e, deixa eu ver aqui, tem outro assunto. Probabilidade. Não, probabilidade não. Você vai fazer para nível superior? Não. Vai fazer? Eu não vou abordar esse assunto, que é análise combinatória e probabilidade cai para nível superior, mas nesse material não tem. Mas assim, eu vou ver, se eu não me engano, tem um vídeo meu no YouTube que eu abordo esse assunto, tá? E se você for lá no nosso canal, no canal do Curso Múltiplos, lá no YouTube, bota lá Curso Múltiplo, ou simplesmente Múltiplos. É o primeiro a aparecer, né? Inclusive na frente do Múltiplo de Fidelidade, para tu ver como o múltiplo está bem na foto, né? Caraca, hein? Pois bem, da galera que está aqui presente, né? Tem um pessoal em casa, você não vai dar para responder, mas se você tiver qualquer dúvida, qual é o e-mail, Adalto? Para o pessoal tirar dúvida. Adalto.nard, nard ou nerd? @cursomultiplus.com.br. Então, se você tiver alguma dúvida, encaminhe o e-mail para cá, você que está em casa, e o Adalto vai colocar numa telinha que está acima, aqui no teto, e a gente vai tentar, na medida do possível, responder você, tá ok? Então, vamos lá começar o nosso assunto. Para quem está assistindo, o material está disponível na sua extranet, ou então vai lá no nosso Facebook, Alexander Ruas, ou então na nossa página, também tem a página RLM na Veia. Agora vai ser no coração, né? Você sabe que decorar, a palavra decorar tem origem no decor, né? Você joga no coração. Quando você joga aquilo que você está estudando no coração, aí não tem para ninguém. Aí você vai lá na prova e arrebenta. Então vamos colocar RLM no coração. Já está circulando a veia, agora vai para o coração. Tudo bem? Então vamos lá. Nossa primeira questão é para julgar essa sentença aqui. Julgue os itens seguintes relativos à lógica proposicional. A primeira, a sentença, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientista. Constitui uma proposição simples. Essa questão, gente, está certo ou está errado? Certo. Vamos lá. Lembrando que proposição, o conceito de proposição é toda declaração que você consegue julgar como verdadeiro ou falso. As proposições, elas podem ser simples, quando apresenta apenas uma oração, e você sabe, você que estuda a língua portuguesa, sabe que a oração é aquela sentença que apresenta apenas um verbo. E aqui você verifica que tem apenas um verbo. Qual o verbo que tem aqui? Negligenciar, ok? Pode ser que alguém pense assim, ensino dedicado, né? Dedicado, isso aqui não é o particípio do verbo dedicar? Não. Não, isso aqui simplesmente é o quê? É um adjetivo, né? Um adjetivo. Então, isso aqui realmente uma proposição simples. E as proposições compostas vão aparecer duas ou mais orações e elas terão ligações através dos conectivos lógicos, que a gente daqui a pouco vai falar sobre cada um deles. Ok? Então essa questão está certa, é uma proposição simples.
Próximo item. Julgue os itens seguintes relativos à lógica proposicional. A sentença, a indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Pode ser corretamente representado na forma... Gente, essa interrogação aqui, deixa eu só consertar, é a setinha do condicional, tá? P, então Q, porque o documento aqui não reconheceu esse símbolo e apareceu a interrogação. Então, voltando aqui, a sentença, a indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Pode ser corretamente representado na forma P, então Q, em que P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas. Essa questão está certa ou errado? Está errado. Por que está errado? Apresenta. Apresenta. Isso aqui, gente, isso aqui é um condicional. Se você não percebeu, isso aqui é um condicional. Isso aqui não é um condicional? Vocês conseguem enxergar em condicional aqui? Ó, a indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Na realidade, se você tem um currículo, olha a condição, se você tem um currículo, o que vem antes? É uma condição, se você tem esse currículo que demonstra excelência e grande experiência na magistratura. Então, o antecedente desse condicional é uma conjunção. A conjunção já sabemos que seria duas proposições simples ligadas por o conectivo e. É uma conjunção. Então, se você tem um currículo que demonstre excelência e demonstre grande experiência na magistratura, aqui você não está vendo o verbo, né? Mas esse e, na realidade, que o verbo, ele distribui aqui, ó. É como se você fala assim, ó, Pedro é médico e Pedro é professor. Eu preciso colocar os verbos nas duas proposições? Não, eu posso falar assim, Pedro é médico e professor. Aqui, aí eu tenho o quê? Uma proposição composta, sim ou não? Pedro é médico e professor, não é uma proposição composta? Apesar de você só estar enxergando o quê? Um verbo, que é um verbo de ligação, está subentendido. Porque eu tenho dois predicativos do sujeito, do Pedro. Pedro é médico e Pedro é professor. Eu não preciso repetir. Eu posso fazer o quê? A omissão do verbo, né? Zeugim. Esse cara está mandando. Zeugim, elipse, né? A elipse do verbo. Tem as figuras. Isso aí é assunto para a Aline Aurora. Deixa que ela vai falar sobre esse assunto para vocês. Então, vê se você consegue enxergar que isso aqui tem uma condição e se essa condição for preenchida, tem uma consequência. Então, o condicional é exatamente assim. Se A, então B, você tem uma condição e essa condição seria o quê? Uma conjunção. Se você demonstrar excelência, né? Um currículo de excelência e demonstrar grande experiência, qual é a consequência? A consequência é a indicação para o STF. A representação correta seria o quê? Seria uma proposição composta de 3 proposições simples. O único erro dessa questão é que aqui apresentou somente 2 proposições. E aqui eu tenho quantas? Tenho 3. Então essa questão está errada por esse motivo, tá? E o condicional, às vezes, você não consegue enxergar da forma padrão, né? Se A, então B. Se A, então B. Ele pode vir de uma forma que você tenha essa conotação, né? De condição, se a condição for apresentada, tem uma consequência, ok? Beleza? A questão, então, está errada. Próxima. Mara, Lúcia e Lina são assessoras em um tribunal. Uma delas ocupa a função de cerimonialista, outra de assessora de assuntos internacionais e outra de analista processual. Uma dessas assessoras ocupa a sua função há exatos 11 anos e a outra
e há exatos 13 anos e a outra exatos 20 anos. Sabe-se que ainda que... Vamos lá. Gente, só nessa leitura, o que você está percebendo nessa questão? Eu comentei isso aí quando eu falei sobre esse assunto, que toda vez que você lê uma questão, a pessoa bem preparada, ela já sabe do que se trata esse assunto. Ela começou a ler a questão, isso aqui é associação lógica. Então, um aluno bem preparado, ele lê a questão, começa a ler, já sabe do que se trata, já sabe que já vai processando na cabeça o que ele vai fazer com aquela questão. Então, ó, isso aqui está na cara que é associação lógica. Você vai ter que associar as pessoas, as suas funções e o tempo que cada uma delas está em cada uma das funções. É associação. E repare, depois ele vai dar o quê? As informações para você processar e fazer essa associação. Então vamos lá, quais são as informações? Mara não é cerimonialista e não é assessora que exerce a função há exatos 11 anos. Dá um reflexo aqui, eu não consigo enxergar. A analista processual ocupa a função há exatos 20 anos. Júlia não é assessora de assuntos internacionais, nem assessora que ocupa a função há exatos 13 anos. Lina ocupa a função há exatos 13 anos. Você tem quatro informações para processar e conseguir fazer essa associação. E como é que a gente faz isso? O ideal... Vamos lá, abre a pegando a televisão e aqui também. Beleza, olha só. Quem são as pessoas que você vai ter que associar? Mária, Júlia e Lima. Isso aqui você vai colocar na primeira coluna, ok? Você vai ter que associar o nome dessas pessoas aos seus cargos. Quais são os cargos? Cerimonialista. Vamos botar somente a letra C, não precisa escrever. O que mais? Vamos botar aí de internacionais. E analista processual. Gente, olha só, eu vou colocar essas opções para todas elas. Todas elas. Não precisa fazer aquele quadrinho para você botar V ou F, assim é melhor. Que está visível, tá? E as opções de tempo, vamos lá. É 11, 13 e 20. 11, 13 e 20. Isso é rapidinho, né? Para fazer esse negócio? Sim ou não? Pronto. Ok? Por que eu não gosto daquele quadrinho, né? Pode você colocar um V, se tiver associação, porque você vai ter que andar na linha para encontrar o V. Achou o V, depois você vai ter que subir. Aqui já é direto. E na hora de responder também é direto, é mais rápido. E você não se confunde de trocar uma linha com a outra ou trocar uma coluna. Não corre esse risco. Vamos processar então essas informações? A primeira delas, Mara não é cerimonialista. Mara, até aqui a Mara, ela não é cerimonialista. Vou riscar. E não é assessora que exerce a função há exato 11 anos. Também vou riscar o quê? 11 anos. A palavra assessora, se você voltar lá na questão, só um detalhezinho aqui, se você voltar lá na questão, assessora são todas elas, todas as funções é de assessoria, todas, tá? Apesar de aqui, ó, são assessoras então todas são assessoras. Não quer dizer que aí você vai ser, uma ocupa a função de cerimonialista, outra de assessora. Assessora não é só essa de internacional não, tá? Todas são assessoras. Então, se fosse assim, ficaria até mais fácil, né? A Mara não é assessora de assuntos internacionais, não. Essa assessora não está relacionada a assuntos internacionais, não. Todas são assessoras. Tá ok? Todos entenderam? Beleza. Então, a Mara não é cerimonialista, não é assessora que exerce a função há exato 11 anos. Então, processei a primeira informação. Vamos para a segunda. Analista processual ocupa a função há exato 20 anos. Quem é analista processual? Não sei, né? I don't know. Je ne sais pas. Vous parlez français? Não, né? Não sei. Então, guarda essa informação lá para frente. Eu vou precisar dela, tá? Vamos para a próxima. Júlia não é assessora de assuntos internacionais. Está aqui a Júlia.
Assuntos internacionais para Júlia, eu vou riscar. Além disso, nem é assessora que ocupa a função exatos 13 anos. Júlia, risquei 13 também para Júlia. Tá? Ok? Última informação, e essa é para fechar. Lina ocupa a função exatos 13 anos. Lina, agora eu vou associar. Preste atenção. Quando eu associo, se Lina ocupa a função exatos 13 anos, o que acontece? Os outros anos não servem mais para ela. Então eu risco toda a horizontal. Sai o 20, sai o 11, ok? E toda a vertical também, porque 13 é só da Lina. É um tempo de serviço para cada uma delas. Então, se aqui é 13, ninguém mais vai ser 13. Risquei aqui. Quando eu faço isso, o que aconteceu, gente? Olha só. A Mara não é 11, não é 13. É o quê? É 20. Se eu risquei, se eu associei, o que eu faço? Ó. Não é em nome do Pai. Não. É para eliminar a horizontal, já está eliminado. E a vertical também. Esse 20 aqui, ó, é só da Mara. De mais ninguém. Risquei. Quando eu risco o 20... você percebe que sobra o que para Júlia? 11. Já tem o tempo de cada uma delas, ok? Tendo o tempo de cada uma delas, o que eu vou fazer? Volta aquela informação que ela ficou em stand-by para processar. Qual é a informação que faltou? Analista processual que ocupa a função exato 20 anos. Analista processual ocupa a função exato 20 anos. Tá, vamos ler direito, né? Analista processual ocupa a função exato 20 anos. Eu sei quem ocupa a função há exatos 20 anos. Quem é? A Mara. Então ela é o quê? Analista processual. Quem é analista processual? Isso aqui, a letra A, né? Quando eu associo, o que eu faço, gente? Ó. Riscou aqui, riscou aqui, riscou aqui. Sobrou o que para Júlia? O C. Se eu associei o C, a horizontal e a vertical, o que sobrou para a Lina? Internacional. Agora é o seguinte, olha como é que fica fácil de você responder. Mara, ela é o quê? Analista processual e exerce a função há quanto tempo? Precisa você procurar o V de verdade e subir? Não. A Júlia é a C, cerimonialista, já esqueci o que é C, há 11 anos. E a Lina é assuntos internacionais há 13 anos. Pronto, vamos responder. Vamos responder. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Assessora de assuntos internacionais. Ocupa a função exata 11 anos? Não, olha só. Internacionais ocupa quanto? Não é rapidinho? Você não consegue visualizar rápido? Então, ó, essa questão está errado. Tá? Então, não são 11 anos, são o quê? 13. Essa questão está errada. A próxima. Com base na situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Lina é a cerimonialista? Lina é quem, gente? É internacionais, assuntos internacionais. Também está errado, né? Ok? A primeira é errada, né? Isso. Para assuntos cerimonialistas. Isso. Exatos há 11 anos? Errado. Errados. Questão 8. Com base na situação... Blá, blá, blá. E a 7? Errado ou 7? Errado. A 7, ó, errado. 6, 7, errado. Isso. A 8. Mara é assessora que ocupa a função há mais tempo? Positivo, ó. Mara ocupa a função há quanto tempo? 20 anos. Tá? 20 anos é o tempo maior que temos aqui. Então essa está certa. Ok? Dúvidas? Vamos para a próxima? Considerando a proposição P, se nesse jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial. A negação da proposição P pode ser expressa por: se nesse jogo há juiz, então não há jogada fora da lei. A jogada fora da lei. Vamos lá, ele está falando de quê? Da negação de uma proposição, né? Vamos relembrar isso aqui rapidinho. O que mais cai na prova de vocês é o conectivo se então, que é o condicional. É o que mais cai.
99% dos casos é o condicional. Ok? E o que você tem que fazer em relação a esse condicional? Você tem que saber que o condicional, se A, então B, se A, então B, o que se pode cobrar do condicional? Pode-se cobrar a negação ou a equivalência. Equivalência, ok? Você vai associar a alguma coisa negativa, tá? Uma coisa negativa, o tal do mané. Um cara que é um mané, é algo negativo, sim ou não? Pô, esse cara é um mané, não é um negativo? Tá. Agora, equivalência. Você não gostaria de ser igual ao Neymar? Bom de bola, ter o salário dele? Sim ou não? E ser equivalente ao Neymar? Então, vamos lá. Eu quero ser igual ao Neymar. Então, beleza. Falou, então, de negação. Negação do condicional é o mané. Falou de equivalência. Do condicional, equivalência é o Neymar. Ok? Tudo bem? E como é que seria a negação? O mané. O que significa mané? Ó, você mantém e nega. Mantém e nega. Nega. Só que aqui, ó, nega e mantém. Agora, qual é o conectivo que você usa aqui e qual é o conectivo que você usa aqui? Na negação é o seguinte. Pensa no seguinte, para você não ficar só na decoreba. O condicional, ele só tem um caso que ele é falso. Olha a tabela do condicional. Só tem um caso que é falso. Ó, VV, VF, FV e FF. Esse aqui é verdadeiro, né? Esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. O único caso que é falso é quando o Vasco vem na frente do Flamengo. Isso nunca vai acontecer. Ainda mais que o Vasco está lá na segunda divisão. Então isso é falso. Vasco na frente do Flamengo é falso. Vasco vice? Verdade, não é? Quem é vascaíno aí? Então. Gente, pensa no seguinte, ó. O condicional começou com o Flamengo, não me interessa quem vem depois. É verdade. É V de vitória. Ó, o condicional, se começou com o Flamengo, eu não quero nem saber quem vem depois. Isso aí é um negócio que você ganha um tempo danado. Se o antecedente é F de Flamengo, o que vem depois não me interessa, eu só sei que o resultado é V de vitória. Se o condicional termina com V, se o Vasco está em segundo, Vasco está em segundo? Vasco está em segundo? Vasco está em segundo? Se o Vasco está em segundo, o resultado também vai ser V. Verdade. Vasco em segundo é verdade, Flamengo em primeiro é verdade também, tá? E o único caso que é falso é o Vasco na frente do Flamengo. Ou Vera Fischer para alguns, né? Pessoal, Vera Fischer é falsa, né? É muito silicone, é muito botox, é muito não sei o quê, é toda falsa. Beleza, Vera Fischer é falsa, tranquilo. Aí você grava do jeito que quiser. Então preste atenção, negar é a mesma coisa que tornar uma proposição falsa. Aquilo que é verdadeiro eu vou tornar falso. Então, para o condicional ser falso, o antecedente tem que ser verdadeiro, completa. O antecedente tem que ser verdadeiro. Continua, gente. Ele usou o conectivo E. Então, tem que ser as duas condições. O antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Então, o conectivo aqui é o E. É A. Acontece a condição. Se chover, leva o guarda-chuva. Chove e só de sacanagem eu não levo o guarda-chuva. Então, o antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. É assim que você nega o condicional. Já aqui o conectivo que você vai usar é qual? É o ou. Nega o primeiro ou
E o segundo eu mantenho. Mantenho. Mas aí, para completar isso aqui, a equivalência tem duas formas de equivalência do condicional. É o Neymar e a contrapositiva. Positiva. Contrapositiva é o seguinte, ó. Você vai trocar. O conectivo é o mesmo. É um condicional, você vai usar outro condicional. Só que você vai inverter, ó. O B vem para cá negando. E o A vai para o outro lado. O que era antecedente passa a ser consequente, negando, e o contrário também. O que era consequente passa a ser antecedente, negando. Repare, se é carioca, então é brasileiro. Se a pessoa está dentro do Rio de Janeiro, então ela é brasileira. Se ela não é brasileira, se ela está fora do Brasil, com certeza ela não é carioca, está fora do Rio de Janeiro. Sim ou não? Então é uma forma de falar a mesma coisa, é uma outra forma de falar a mesma coisa. Então, você falou só diferente, mas é equivalente, tá? A equivalência do condicional tá aqui, ó. Então, esses dois. Então, você não vai esquecer. Negação é o mané com o conectivo e o equivalente, eu quero ser igual, equivalente ao Neymar, com conectivo ou então a contrapositiva, beleza? Aí, agora ficou fácil, né? Ficou fácil responder essa questão. Essa questão está certa, errada ou cerrada? Olha só. Olha para cá. A negação do condicional é outra condicional? Não. Eu vou ler isso aqui? Vou perder tempo lendo? Nem precisa. Olha só. Aqui um condicional. A negação da proposição é um C? Começa com C? Eu não quero saber o que vem depois, porque eu sei que para negar é um mané com que conectivo? Com E, tá? Conectivo E. Beleza? Então tá errada. Como é que seria então? Nesse jogo, tem que negar, nega a primeira. A juiz e mantém a segunda. E não há jogada fora da lei. Beleza? Sim ou não? Dúvidas? Gente, quando vocês entenderem, faz uma cara de feliz. Não faz uma cara de sofrimento, não. Pelo amor de Deus. Porque aí eu quero saber realmente se vocês estão entendendo, tá? A negação mantém o primeiro, né? Mantém, nega. Nesse jogo não há juiz. Mantém lá. Oi? Não. O primeiro. O que é negar? Eu coloco o contrário. Como é que está aqui? Ó, como é que está aqui o primeiro? Nesse jogo não há juiz. Como é que eu vou negar? Mantém o primeiro? Mantém. Eu falei... Ele está achando que tem que manter o C. Ele não entendeu que tem que usar o E. Ele não entendeu o que mudou. Ele está achando que tem que manter o C também. Ó, mantém. Nesse jogo não há juiz. E há jogada fora da lei. Eu falei o contrário, não? Falei? Ah, tá. Então, ó, na edição, por favor, corta essa parte. Não corta, não. Eu errei. Fiz confusão. O professor não erra, ele se confunde. Então, ó, mantém a primeira e nega a segunda. Ok? Beleza. Próxima. A 9, então, é certo ou errado? A 9 está errada. 10. Considerando a proposição P, é a mesma proposição? É a mesma? É, né? Eu só repeti para não ter que... É a mesma proposição. Julgue os itens acerca da lógica sentencial. Vamos lá. A proposição P é equivalente. Falou de equivalência. Condicional para o condicional é o que, gente? É a contrapositiva. A equivalência tem dois casos. É o Neymar com ou e a contrapositiva, que é de condicional para condicional. Mantenha o mesmo conectivo. Então, a chance disso aqui estar certa é grande, né? Vamos só verificar se ele trocou, negou. Vamos lá. Nesse jogo, não há juiz, passa a ser o segundo, e o segundo passa a ser o primeiro. Não há jogada fora da lei, fica como? Há jogada fora da lei. Se há jogada fora da lei, olha a vírgula ali, ó. A vírgula. Vírgula não.
É a vírgula. Então, nesse jogo, a juiz. Se ele não coloca o então, também estaria certo, que a vírgula, essa pausa que ele dá, é como se fosse ele introduzir uma consequência, tá? Então, nesse jogo, a juiz. E exatamente o que ele fez, ele trocou e negou os dois, tá? Então, essa questão 10 está certa. Essa questão está certa. O gabarito, 10 está certa.